Continuando o estudo de paredes cortina, hoje nós vamos estudar as propriedades de tipo. Na aula passada eu mencionei de uma forma muito sutil, e vou ressaltar agora, que é uma prática comum quando nós formos tratar de paredes cortina, nós abrirmos um desenho novo e fazermos um estudo, um exercício de parede cortina para chegar a um tipo adequado e depois partir para o projeto em que estamos trabalhando. Ok? De fato, essa é uma prática bastante recomendável. É isso que nós vamos fazer hoje. Eu abri um desenho novo, um projeto novo, e vou fazer o estudo das propriedades de painéis cortina em cima desse projeto novo. Ok? Eu vou começar aqui desenhando uma parede e complementando algumas informações aqui das aulas anteriores. Eu vou desenhar uma parede básica aqui de 15 centímetros, começando no térreo e até o primeiro pavimento. Lembrando que aqui eu estou usando o template CAD-Norma.rte, por isso ele já tem esses pavimentos configurados nas alturas. E vou desenhar uma parede aqui, uma medida qualquer. No exercício anterior, naquele prédio em que estávamos trabalhando, nós fizemos uma parede cortina embutida em uma outra parede. Vamos repetir esse exercício aqui para estudar alguns detalhes. Então entrei aqui em parede, selecionei parede cortina e agora estou desenhando uma parede no térreo, com deslocamento 0, altura 2,10. Tá? Eu mudei aqui os parâmetros e eu vou desenhar essa parede aqui dentro dessa outra parede. Eu vou desenhar sempre pela linha de eixo, para elas ficarem concêntricas, uma distância qualquer. E eu disse lá que automaticamente essa parede foi cortada pela parede cortina. Bem, isso porque aquele desenho lá já estava preparado, na verdade esse aqui também está. Ok? Porque esse fato de cortar, de embutir uma parede, é a primeira propriedade que estudamos aqui. Então eu estou aqui no comando parede cortina, ele está pedindo o primeiro ponto, e eu vou aqui em editar tipo, e eu vou reparar aqui, a gente já deu uma olhada nas funções de parede, que tem apenas uma função, um efeito de tabulagem, da gente construir tabelas separando os elementos, quando formos ver tabelas de paredes exteriores, paredes de fundação, que ela não tem uma função prática aqui que modifique a forma de desenhar. E logo abaixo eu tenho aqui automaticamente embutido, ok? E ele está verificado, como se chama aqui, habilitado, ou ticado. Bom, eu vou retirar essa verificação, clicar em aplicar, ok? Vou desenhar novamente essa parede aqui, selecionando pelo eixo, e uma medida qualquer. Repare agora, as paredes realçadas se sobrepõem. Uma delas pode ter sido ignorada quando o Revit encontra os limites do ambiente. Use cortar geometria para embutir uma parede na outra. Repare aqui a observação: embutir uma parede na outra. Então a propriedade embutida serve exatamente para que uma parede, no caso aqui uma parede cortina, fique hospedado em outra parede e automaticamente corte a geometria. Ok? E uma observação é que, uma vez desenhada, se eu for lá e clicar em automaticamente embutido, ok, aí ela faz esse corte. Ok? Uma outra opção seria eu cortar geometria. Eu tenho aqui modificar e eu tenho aqui cortar geometria. Ok? Aí eu seleciono a parede hospedeira e depois seleciono a parede hospedada. E aí ele faz esse corte. Ok? No entanto, nesse caso, se eu clicar aqui na parede em editar tipo, ela continua como automaticamente não embutido. O automaticamente embutido continua não habilitado. Ok? Então, talvez seja mais interessante, ou é mais interessante, do que cortar a geometria, a gente torná-la embutida. Ok? E aproveitando esse exemplo aqui, eu aqui no caso fiz
uma parede como se fosse uma vitrine, né, um portal. Mas se eu tivesse aqui, eu poderia alterar aqui no deslocamento, né, aqui tem a altura não conectada. Aqui em relação à base, eu poderia dar um deslocamento, por exemplo, de 1 metro. E colocar aqui uma altura menor, vamos colocar 1,20 também. E aí eu tenho aquele caso de janelas corridas, né, dentro de paredes, né, e eu já vi alguns autores chamarem de janelas fita, né? Não sei se isso é comum aí na região de cada um. Então a primeira propriedade de tipo é automaticamente embutida. E uma outra observação sobre paredes embutidas é que elas acompanham, né, uma acompanha a outra. Então se eu editar o perfil dessa parede, tá, mudar a direção dessa parede, a parede embutida vai se movimentar junto com ela. Ok? E por último, se eu tiver uma parede, vou voltar ao meu tipo lá, tiver uma parede circular, ainda assim eu posso embutir uma parede cortina dentro dessa parede, desde que elas sejam concêntricas, ok? Vamos fazer esse exercício aqui de uma forma rápida. Aqui eu vou usar uma parede vidraça externa, né? Lembrando que se eu usar vitrine, se eu usar parede cortina, ela não tem um padrão de eixos. Vou cair naquele exemplo onde eu vou ter que sair dividindo, né? Aí no caso eu iria dividir igualmente, né, os vidros, né, os painéis cortina dentro dessa parede. Ok, vamos fazer só um exercício aqui. Eu vou mudar aqui para a planta do térreo, para ficar mais fácil desenhar aqui pelo eixo, né? No 3D fica um pouco complicado, mas se eu for lá em parede agora, usar, por exemplo, vidraça externa, eu uso o mesmo procedimento, né? Se elas estão sobre o mesmo eixo, né? Se tem 3 pontos comuns no mesmo arco, consequentemente, elas estarão concêntricas. Tá, ok? Mesma observação, porque essa parede, esse tipo, né, que eu selecionei não está automaticamente embutido. Mas eu clico aqui em modificar, seleciono o painel cortina, editar tipo, automaticamente embutido, aplicar. Ok, aqui eu vou mudar os parâmetros, né? Vou botar 1 metro aqui e altura 1,20. Aplicar. Essa parede aqui ficou um pouquinho menor do que a outra. Eu poderia esticar aqui até manualmente. Ok, então tem aqui um painel cortina funcionando como uma janela, né? Imagina uma sala de projeção, alguma coisa assim, já com a parede cortina embutida dentro dela. Então essa é a propriedade de paredes embutidas. Embutir parede dentro de outra parede. Vidraça externa, editar tipo. E só uma última observação. Eu poderia, por exemplo, como eu fiz lá naquele exercício da parede, lá naquele prédio, né, que eu fiz a parede cortina na área circular, depois substituir os painéis inferiores por paredes, e naquela parede eu poderia embutir uma outra janela também. Tá, ok? Eu posso fazer isso inúmeras vezes, substituir painéis por paredes e embutir outras paredes dentro desses painéis. Tá, ok? E apesar de serem paredes embutidas, né, se eu clico aqui, editar tipo, ela está embutida, eles continuam sendo elementos independentes. Se eu deletar esta parede aqui, ele vai fechar, né, o vão. Mas se eu apagar esta parede aqui, ela fica aqui como uma parede flutuante. Tá, ok? É uma contradição aqui, porque eu estou usando uma parede cortina com a função de janela. Tá, ok? Bom, agora vamos ver uma outra propriedade, que são as condições de união. Eu vou desenhar uma parede cortina novamente,
Só que agora eu vou desenhar essa parede vitrine, né, que é uma parede que já tem definidos os montantes, né, e todos os elementos. Eu vou desenhar essa parede que vou modificar as propriedades. Restrição superior, vou colocar também acima para o segundo pavimento, né, no térreo sem deslocamento. Repare aqui que eu tenho os montantes verticais, tá, ok? Eles vão lá de cima, né, da parte superior até a parte de baixo, né? Os montantes horizontais aqui são interrompidos, tá, ok? Então eu tenho aqui, se eu for olhar aqui, vamos selecionar aqui, cancelar o comando de parede, seleciono essa parede cortina, eu vou em editar tipo, e eu tenho aqui, ó, condição de união. Então está aqui, ó, exatamente, ó, eixo vertical contínuo. Se eu for reparar, daqui a pouco a gente vai ver com detalhes, mas eu já mencionei inclusive que nos montantes eu tenho o montante do tipo de interior, né, que são esses montantes internos realmente na parede. A borda 1, no caso eu estou falando de verticais, são esses aqui. Borda 1 seria a primeira que eu desenhei, borda 2, né, ou conhecida como moldura também, né? E os montantes secundários horizontais, os internos, né, no caso aqui só tem um, e o montante de borda 1, que é o inferior, borda 2 é o superior. Ok? Então aqui eu posso mudar a condição de união dessa parede. Eixo vertical contínuo, eu posso, por exemplo, eixo horizontal contínuo. Tá? Quando eu clico em aplicar aqui, ok. Repara que aqui, ó, agora o eixo vertical, ó, ele está inteiro e o vertical está interrompido. Ok? No entanto, ele continua o eixo vertical, né, porque ele só considera eixo os montantes internos, né, aqueles eixos eixos de cortina são aqueles que eu coloquei atravessados aqui verticalmente ou horizontalmente. A gente já viu esse estudo aqui quando foi dividir o painel cortina, né? Então vou selecionar aqui agora, editar tipo, e eu posso alterar ainda essa condição para borda e eixo vertical contínuos. Aplicar, ok. E agora, ó, a borda é contínua, né, embaixo e aos lados, e o vertical é contínuo. No entanto, ele para na borda, ok? Ele não atravessa a borda. Isso é muito comum, principalmente porque normalmente as bordas, né, ou muitas vezes, não vou dizer normalmente, as bordas externas elas são mais espessas, né, do que a borda interna, ok? E a última condição de união, editar tipo, seria borda e eixo horizontal contínuo, né? Aqui os eixos horizontais estão parando nos eixos verticais, e aqui eu posso mudar essa condição, aplicar, ok, certo? Bom, isso para tratar a parede cortina como um todo, tá? Mas independente disso, quando eu seleciono aqui, vou em Tab, selecionar um montante, né, aparece aqui esse jogo da velha aqui, né, que é uma condição de união, e aí eu posso aqui mudar localmente, especificamente essa união, ok? Continua o eixo horizontal passando, no entanto aqui eu alterei a condição de união nesse montante especificamente, ok? Então mudei localmente. Isso para um caso específico, né, que eu tenho uma parede toda modulada, mas tem alguma interferência, alguma alvenaria, enfim, algum condicionante aqui que me impediria de ter a condição normal, tá, ok? Então a segunda propriedade são as condições de união. A próxima propriedade, vou selecionar aqui o painel cortina, editar tipo, será o padrão de eixo vertical. Aí em seguida o padrão de eixo horizontal. Para estudar essa propriedade, vamos aqui na planta do térreo e vamos fazer algumas cotas aqui. Vamos cotar essa parede. Repare como é o comportamento da distribuição de um painel cortina. Estou cotando aqui os eixos, né, e automaticamente aqui no final
ele colocou as cotas aqui. Bom, essa parede aqui, vamos botar mais uma cota aqui alinhada, uma cota total. Repara o seguinte, quando eu fui desenhar lá início, parede, né, eu tenho esse painel cortina vitrine, eu vou em editar tipo, e o meu espaçamento está de 1,52 m, ok? No entanto, quando eu fiz a cota aqui, deu 1,30 m. Por quê? Porque o layout, né, o padrão de layout de um eixo vertical está definido como o espaçamento máximo. Ok, espaçamento máximo de 1,52 m, não significa que ele tem exatamente 1,524 m, né? Aqui eu poderia mudar o layout, se eu quero, né, uma distância fixa, eu determinei já o tamanho que eu quero do painel, eu poderia mudar para a distância fixa, aplicar, ok, e obviamente aqui estou com duas casas decimais, ok, por isso que ele não está mostrando o último número lá, que é o 4. Bom, e obviamente, como isso não é uma medida exata, né, lá no final eu vou ter um painel diferente, ok? 6,50, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 painéis. Eu posso colocar aqui 1,30, aí daria certinho aqui a divisão dos painéis, ok? Eu poderia também usar a opção espaçamento mínimo, ok? Eu poderia colocar um espaçamento mínimo de 1 metro, por exemplo. Se eu clicar em aplicar, vai acontecer a mesma coisa aqui, né? Aqui no caso, como ele aumentou o número de painéis, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 painéis agora, né? Eu determinei que o espaçamento mínimo era 1 metro e ele procurou o número mais próximo, o tamanho mais próximo de 1 metro. Né? Por exemplo, 7 painéis daria menos que 1 metro. O próximo número de painéis que ficaria mais próximo, né, um pouco maior do que 1 metro, porque é o mínimo 1 metro, né, seria 7 painéis, daria 1,08 de distância. Ok? Então essas são as opções de padrão. Né? O espaçamento é exatamente o espaçamento, no caso aqui, mínimo, máximo ou fixo. Né? Se eu colocasse uma distância fixa, novamente, né, ele volta aqui a ter mais um painel ainda. Né, e como que essa cota já estava definida desse montante até o último, ele acrescentou montantes aqui, né, e aí eu teria que refazer essas cotas aqui. Selecionar de novo aqui o painel cortina, voltando a editar tipo, né, então vimos distância fixa e espaçamento mínimo de 1 metro. Né. Se eu colocasse espaçamento máximo de 1 metro, ok, aplicar, repara que agora ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 painéis, né? E é semelhante ao máximo, só que ao contrário, né? Em vez de ser no mínimo 1 metro, né? No máximo 1 metro. Então ele procurou dividir essa parede cortina num número tal de segmentos, de modo que a medida fosse igual ou menor do que 1 metro. Então chegou aqui a 0,93. Ok? E aí nós vamos para a próxima propriedade, que será ajustar para o tamanho do montante. Para estudar essa próxima propriedade, eu fiz aqui as cotas, né, parciais aqui, cotando cada montante, né, e o painel cortina entre eles. Então repara aqui que eu tenho um padrão a princípio diferente aqui no início, exatamente porque eu tenho 1 metro, né, e esse 1 metro é cotado do eixo desse montante até a face externa desse outro montante. Ok, então tem alguns elementos fracionários aí nos últimos painéis, né, o que normalmente não é desejável, né, porque eu compro lá os painéis cortina, no final eu vou ter um painel cortina diferente aqui no meio, né, e aí no meio de um monte de vidraças que eu vou receber, eu vou ter que ficar identificando qual que tem 2 centímetros a menos que as outras, né? Então o que eu faço nesse caso? Eu clico na parede cortina, vou lá em editar tipo, e aqui lógico eu estou fazendo para um tipo onde eu já determinei que o espaçamento é 1 metro, né? Então eu coloco aqui ajustar para o tamanho do montante, eu clico em aplicar. Ok, agora sim, ó, todos os painéis passam a ser iguais, ele refaz a divisão
E, obviamente, né, pela condição de distância fixa que eu coloquei, pelo tamanho da parede, que não é um múltiplo de 1 metro, né, aqui no final vai sobrar um painelzinho diferente, né, e aí eu posso estudar as minhas regras de distribuição. Tá, o que é importante é que ajustar para o tamanho do montante faz com que a medição aqui, tá vendo, 1.03 não é mais 1 metro de face até o eixo. De face até o eixo, agora ele está considerando também a espessura, né? No caso aqui, meia espessura do montante, que no caso aqui é de 50 centímetros. Ok? Eu não vou repetir para o eixo vertical, porque as regras são exatamente as mesmas, né? No caso aqui, distância fixa. No caso de uma parede cortina não de fachada inteira, né? Mas de apenas um pavimento, como esse que eu fiz, eu coloquei 2,40, ele é contado a partir do chão, né? Então ele ficaria aqui uma medida, geralmente, aqui eu coloquei 2,40, poderia ser 2,10, né? Uma medida que permitiria substituir esse painel por uma porta compatível com paredes cortinas. Bem, já vimos aqui nas outras aulas, né, que aqui configuramos os montantes, né, o montante interior, são aqueles internos na parede, borda 1, borda 2, ok? Então, considero como vistas essas propriedades. E abaixo aquelas propriedades comuns, né, a todas as entidades do Revit, praticamente, né, que são a nota-chave, modelo, fabricante, né, servirão para a tabulação, tá? Ou seja, fazer tabelas ou acessar o site do fabricante, tá ok? Bom, e com isso nós fechamos aqui as propriedades de tipo de paredes cortina, ok? Até a próxima aula.